Colocamos o dedo no ar quando as perguntas que formulamos interiormente nos obrigam a exteriorizá-las. Sentimos uma curiosidade tão urgente que acaba por se refletir fisicamente. Levantamos o braço, o dedo vai no ar e verbalizamos a dúvida. Dedo no Ar é o podcast que resulta deste reflexo físico. Partindo de perguntas contemporâneas, vou falar com quem as pode responder, nas diferentes áreas de conhecimento. Pessoas que a vida me trouxe e prometo não desperdiçar nenhuma das suas ideias. Não é uma entrevista, é uma conversa onde as respostas não se guardam, partilham-se. Entramos agora no nosso terceiro tema, mais para as tuas aulas, para o ensino. E eu vou-te pedir uma dica de borla sem ter ido às tuas aulas. Sim. Ainda. A convidada do episódio anterior, a Alexa Santos, dizia-me que os nossos antepassados comunicavam mais e que atualmente nos falta dialogar sobre os assuntos fundamentais entre as famílias, por exemplo. Eu gostava que me desses um jogo ou um exemplo que servisse para desbloquear uma comunicação relevante num jantar de família. É levar-te para cima da mesa perguntas. Arranjas um baralho de cartas. Eu uso muito baralhos de cartas, são uma coisa barata, no sentido de que é fácil de encontrar, é barato. Cartas de jogar. Pões umas etiquetas e elas transformam-se noutra coisa. Escreves perguntas e tens um jogo de perguntas. Agora, tens é que fazer um exercício de pensar em perguntas. Claro. Às vezes, o ideal até é perguntas que não sejam. Tipo aquelas como, porquê, onde, sim, que sejam distantes, sobre as quais nós conseguimos, que não tenham a ver connosco, sabes? Yeah. Perguntas, aquelas coisas do universo, não é? Porque isso ajuda a criar distância sobre o pensamento e a pensar do outro lado. Então, pegas num baralho de cartas, colas as etiquetas, há montes de livros de filosofia, até de filosofia para crianças, têm perguntas. Há uma coleção do Oscar Bernifier, da Dina Livros, se não me engano, tem uma série de perguntas, porque os livros são temáticos, o que é arte, o que é beleza é arte, ou o que são beleza é arte, acho que é assim, o que é viver em sociedade, quem sou eu, ou seja, aquilo está a montes de perguntas dentro. Pegas nisso, e depois há o baralho de cartas, diz ok, então hoje vamos ter uma pergunta. Qual é esta pergunta? Como é que nós respondemos a isto? O que é que nós precisamos para responder a esta pergunta? O que é que esta pergunta está a perguntar? Não é? Quem é que já respondeu a esta pergunta? Isto até pode ser um trabalho quase de investigação, não é? Sim. Para pais e filhos. Sim. Eu fiz uma vez isso numa escola, dei aos miúdos, cada um levou uma pergunta para casa numa carta e depois o trabalho era reunir, portanto, falar com o pai ou com a mãe ou com o tio, portanto, com alguém da família e tentar escrever qual é que foi o resultado dessa conversa. O que é que ou só ir apontando as ideias. Isso foi muito giro, porque houve pais que ficaram muito transtornados, porque a pergunta era, imagina, quem sou eu? Sabes? Eles têm 6 anos. Sim, está bem, eles vão responder vão responder à forma ao nível deles, vão responder da maneira como eles sabem. Claro. Mas isso é um exercício super simples, tu arranjas isto de uma forma barata. Simples, e vais, eu tenho no meu blog, tenho montes de exercícios que as pessoas podem fazer a partir de livros infantis, que eu acho que a maior parte dos livros infantis não são para crianças, são para adultos, mas isso é uma questão que depois podemos falar, vou escrever um artigo sobre isso. Porque os livros infantis estão cheios de perguntas boas, estão cheios de provocações que não são só para as crianças, são muito para nós podem também. Podem ser respondidas muito mais profundamente. Sim, e tu podes te inteirar delas, sabes? Não são perguntas tão infantis assim. Que o infantil parece sempre uma coisa menor, não é? Parece sempre, isto é um livro infantil, isto é para crianças, parece que é assim uma coisa menor. Nós já somos crescidos, já pensamos de outra maneira, mas o mundo infantil, o mundo das crianças é muito rico e é muito profundo e muitas vezes nós não damos espaço e tempo para que essa profundidade se manifeste. Nós achamos sempre, lá está, as crianças são crianças, o que é que elas têm a dizer sobre o mundo? Como é que elas vão responder ao quem sou eu? Elas não sabem as coisas, mas elas estão no lugar ideal para fazer essas perguntas, porque elas estão a descobrir tudo pela primeira vez. Então estão sempre a olhar para tudo como se fosse é um bocado o que tu falavas quando vamos a um sítio onde está lá a pessoa, não é? Isso é giro. Mas isso é encantador, sabes? Fazer esse exercício de olhar, mesmo o caminho que tu fazes todos os dias, de olhares para ele, sabes? Olhares mesmo para isso. É um exercício que as pessoas podem fazer no caminho para casa. Vão buscar os miúdos à escola, metem-se no carro. Olha, agora o exercício até chegar a casa é olhar e ver se há alguma coisa diferente relativamente a ontem. E às vezes, nunca te aconteceu e passares num sítio e dizes, mas está aquela coisa diferente, não consegues perceber o quê? Imagina, cortar umas árvores, ou imagina, sabes? Sim, mas no teu cérebro falta ali uma coisa que tu não sabes. Porquê? Porque tu antes tu não tinhas bem a consciência que havia ali árvores, só que agora tu olhas e falta de qualquer coisa. Tens de fazer este exercício de o que é que falta ali? São as árvores, não é? Portanto, esse é um exercício que podes fazer, que é olhar e perceber, ok, então hoje vamos até ao caminho de casa, vamos tentar descobrir uma coisa que não tivesse cá estado ontem. Ou, sei que às vezes as pessoas não têm muito tempo, mas é um exercício giro, que é fazer caminhos diferentes. Andar a pé é uma coisa que te permite fazer isso, que
De carro também, e às vezes tentas e perdes. Pronto, mas é fazer caminhos diferentes. É fazer caminhos diferentes. É isso. Hoje vou por um caminho completamente diferente. Onde é que isto me vai levar? Finaliza-me esta frase. Interesso-me por tudo, mas nada me prende. Tenho dificuldade em escolher apenas uma opção e depois conviver com ela. Isso faz de mim um aluno ideal para estudar. O que é que elas devem estudar? Na filosofia. Na filosofia há sempre perspectivas para tudo e há sempre linhas de pensamento diferentes. Portanto, vamos esperar que um dia elas encontrem uma coisa que gostem. Sabes que esta coisa de escolher profissões ou escolher áreas é muito violento. Quando tu tens, sei lá, 12, 13 anos e começas a ter que escolher o que é que vais fazer no 10º ano, ou tens que escolher é super violento. Isto é muito. Não é justo até. Sabes, mas é uma violência porque tu não tens até instrumentos para conhecer, para escolher, não sabes, queres descobrir. E depois a questão é, muitas vezes, depois, mas é assim, tens que escolher, depois escolhes essa, tens que ir até ao fim. Então, se eu quiser mudar de ideias pelo meio, o nosso sistema de ensino não prevê que tu possas mudar de ideias ou que tu possas fazer uma coisa que era muito mais interessante. Tinhas um leque de disciplinas ou de áreas ou de temas e tu escolhias o teu próprio currículo, isso era maravilhoso, sabes? Yeah. E podias, por exemplo, ter. Mas acho que há uma coisa mista do género, que podes tipo escolher 2 áreas. Sim, agora já vai havendo algumas coisas até com a flexibilidade que há nos agrupamentos, já há mais diversidade. Mas isso era muito giro, tu fazes o teu próprio currículo e ires mudando. Se bem que uma pessoa indecisa ia sempre ficar porque é que eu não escolhi aquilo? Sabes qual é que é o problema sabes qual é a questão da indecisão? O que é que ela traz? Muitas vezes é o problema, é lidar com a finitude. É um problema de finitude. Tu não queres escolher, sabes? É um problema de finitude. Pois é. Tu sabes que as coisas vão acabar, então não escolhes, que é para elas sim, começas nem acabas, sabes? É um problema. E conseguir para todo o lado de vez em quando. Mas muitas pessoas indecisas têm uma vida feliz, ou têm uma vida, não digo feliz, mas uma vida satisfatória, realizada, vão escolhendo, vão fazendo, são formas diferentes. Tu tens noção da tua consciência, a questão é mesmo, não é? Teres consciência de que lidas com isso, não é? É a questão de estás reconciliado contigo próprio, não é? Por exemplo, eu sou uma rapariga, tenho 1,5 m, portanto eu nunca vou ser uma pessoa alta. Sabes? Eu sei que pode ser um exemplo um bocado tonto, mas tenho que reconciliar com isto. Eu nunca vou ter umas pernas como a Beyoncé, ou nunca vou ter, mas sabes? Portanto, tenho que me reconciliar com isto. Portanto, é esta questão de tu, sabes, de perceberes, ok, sou uma pessoa indecisa, se calhar vou escolher várias coisas vários tempos, vou andar sempre a mudar e então sim, claro. Então posso ter uma vida muito realizada dessa forma. Se queremos estudar filosofia, temos de conhecer as reflexões e obras de Aristóteles, Platão e Sócrates. Então, se queremos estudar marketing digital, quais serão as referências imperdíveis? Mercator é uma bíblia que tu tens de ter, marketing, não é que seja para estar bases. É mesmo aquilo, é um documento que vai sendo atualizado, portanto, às vezes não é atualizado com tanta como se desejaria, porque tudo mexe muito rápido, mas é um documento que é muito válido. Tenho como referências o Kotler e tenho muita referência da filosofia no marketing digital. Portanto, e diz lá, o que é que trazes aí? O que é que eu trago aqui? Olha, eu trago coisas muito práticas de filosofia. Trago-te um livro do Nigel Warburton, nunca sei dizer o nome deste senhor, mas ele está eu conheci-o no Twitter. Ele no Twitter é o Philosophy Bites, se não me engano, tem um podcast sobre filosofia. E este livro é muito interessante, chama-se Pensar de A a Z. E é muito interessante porquê? Porque tem um conjunto. A Alexa, a anterior convidada, falou do feminismo da A a Z, por acaso, um livro que é então. Este livro tem uma série de argumentos e falácias e coisas que nós usamos no nosso raciocínio e das quais nós nem sempre temos consciência. Ou seja, o que é um consequente no discurso, o que é consenso, o que são consequências absurdas, o que é um argumento por analogia, o que é o argumento ad hominem, ou seja, ajuda-nos a pensar sobre o pensamento. E é muito prático, não é difícil de ler e é muito útil até mesmo para quem, como eu, estuda filosofia, de vez em quando tem que ir aqui, tenho dúvidas se aquele tipo de argumento é aquele, sabes? Claro, ter um livro assim de referência, é bom. Não é? Este é muito bom. Depois trouxe um outro do Aires Almeida e do Desidério Muros, que se chama Janelas para a Filosofia, e que é muito bom porque faz-te assim uma passagem sobre alguns temas da filosofia, como a estética, o conhecimento, os valores políticos, ou seja, dá-te um cheirinho de cada tema. Por exemplo, tem aqui um debate muito interessante sobre o objetivismo e o subjetivismo, que eu estive agora recentemente a ler por causa de uma tutoria que estou a fazer, ou seja, é ética, ou seja, dá-te aqui pistas sobre cada tema e também é muito, tu não tens que saber de filosofia para ler isto. Isto é mesmo um livro para quem é de filosofia e quem não é, poder dialogar com a própria filosofia. E depois trouxe-te um clássico
trouxe um diálogo platónico. Neste caso trouxe o Tieteto. Este diálogo é precisamente sobre o conhecimento, e está mega escrevinhado. Está mega escrevinhado, não é? Mas aqui a ideia é precisamente dialogar sobre a forma como tu conheces e o que é saber, o que é que não é. Mas isso que é são uma mesmo opinião. os diálogos de Platão, não é? Estes são os diálogos platónicos, que são referentes aos diálogos de todos eles. Em todos eles, Sócrates é a personagem principal, não é? Sócrates é aquela pessoa que vai conversar, passeia por Atenas, vai por aí fora e tal, dá uma voltinha contra alguém. Não escreveu nada. O próprio Platão diz num texto que não é tão conhecido, que é a Carta Sétima, em que ele diz que mais importante do que aquilo que fica escrito é o legado que se deixa do convívio entre mestre e discípulos. E eu acho que se calhar foi isso que movimentou. O Sócrates estava muito na dele, naquela cena de viver a filosofia mesmo, sabes? Bem, aquilo que quer lá saber das futuras gerações. É o que nós sabemos, não é? O fulano disse: não, que eu ser expulso da minha própria cidade, não, eu prefiro beber a cicuta e falecer de uma forma tranquila, porque já fiz o que tinha a fazer. Se a minha cidade não me quer, eu também não quero ir para o outro lado, não é? Portanto, é um homem cheio de tranquilidade na morte. Mas eu trouxe do Platão porque é precisamente por esta questão não só pelo tema, porque há vários, os diálogos todos eles têm temas diferentes. Há o diálogo sobre o amor, há o diálogo sobre política, da República tens vários sobre isso, mas precisamente porque é um texto onde tu podes muito treinar o dialogar, porque o que é que queres dizer, sabes, ele pergunta, então e se fosse assim? Ou seja, tu vês, isto é quase como se fosse uma coisa viva, não é? É filosofia viva, animada, e o diálogo tem esse poder, não é? De nos pôr a imaginar mesmo as personagens a dialogar umas com as outras. Portanto, qualquer um dos diálogos platónicos é porreiro para percebermos esta dinâmica da conversa, do diálogo que se aprofunda e de pessoas que querem mesmo saber e que não estão muito preocupadas em ter razão ou ter a resposta certa, estão mais preocupadas com o usufruir do próprio diálogo. E então eu trouxe daqui o Platão, trouxe este porque era um dos mais fininhos que eu tinha lá e precisava menos no saco. Mas achei importante trazer os dois primeiros que referi, porque são muito práticos, sabes? E esta filosofia sofre deste mal ou deste mito de ser uma coisa só para alguns, ou de ser uma coisa uma linguagem cifrada que ninguém percebe. Sim, eu já disse aqui que o Kant, por exemplo, é um filósofo que tem uma forma, é rijo na sua escrita, tens que dar um bocadinho de luta, mas isso não quer dizer que eu não possa dialogar com ele, pode-me demorar mais tempo. Claro. Há um exercício de filosófico, ou exercício, enfim, não sei como é que lhe vamos chamar, mas que eu criei com o orientador da minha primeira tese, com o José Barriento dos Rastros. Nós fomos a um encontro de filosofia e decidimos fazer este exercício, que é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, mas qual era o nosso grande objetivo? O nosso grande objetivo era dialogar com as grandes obras da filosofia. Então o nosso exercício é, durante um mês, imagina, nós pegamos na estética do Hegel e estamos um mês a batalhar na estética do Hegel. Termina o mês, independentemente de termos lido a estética toda ou não, avançamos para um livro sobre geografia, outro tema completamente distinto da filosofia. E estás a ver, e o teu cérebro vai ler outra coisa. Depois, no mês a seguir, voltas a uma obra da filosofia. Imagina, vais ler a República de Platão. Quer leias a República toda ou não, no final do mês paras e começas a ler um livro sobre Picasso. Paras o Picasso. Depois vais para uma obra, ou seja, é intercalar sempre uma obra clássica da filosofia com outro livro, com romance. Podes ler um romance, sabes? Sempre para variar o tipo de informação que estás a ler, o conhecimento, e nunca perdes o contacto com as grandes obras da filosofia, que é o que ele dizia. Nós temos a nossa biblioteca. Qual é que é o resultado desse exercício? Olha, o resultado desse exercício é, por um lado, mantens-te em contacto com as grandes obras da filosofia, porque, como eu estava a dizer, tu muitas vezes na faculdade o que te acontece é que tu não lês obras todas, lês uma parte, estás a estudar, selecionar, vais estudar um capítulo, vais estudar, então aqui é, durante o mês mergulhas intensamente e depois abandonas esse contexto e vais para um contexto diferente, porque isso obriga-te a fazer um exercício, a mudar o chip, ok? E também o que acontece, o que é muito interessante é, muitas vezes tu levas a forma de ler, por exemplo, dás por ti a ler um romance quase como se estivesse a ler filosofia, começas a tomar notas, isso é muito giro, sabes? É muito giro. Será que não há pontos de ligação que tu levas de um universo para o outro? Isso é giro quando tu te apercebes disso. Outra coisa gira é, por exemplo, lês o Tieteto como se fosse um romance. Lês uma obra, sabes, fazer esta... Agora vou ler uma obra filosófica. Levas os vícios de leitura de um para o outro. Isso é muito interessante. Há aqui uma coisas que transbordam de um para o outro. Isso é um exercício que qualquer pessoa pode fazer. Podes ir a uma biblioteca durante o mês, requisitas um livro, não tens de ter o livro. A minha questão é, como eu tenho realmente livros de filosofia que só li
pedaços. E então eu quero, vou dizer, durante o mês, eu não, confesso que não li, não consigo Mas ler. é bom isso, porque, por exemplo, eu ver um calhamaço estressa-me, não, sabes, não estar só com aquilo, e também não consigo só estar a ler um livro, mas estressa-me depois sentir que estou tipo um ano com aquilo, com um livro de. Estás a perceber? Tu definires, olha, tenho um mês, depois de um mês, pronto, acabou. Pronto, É bom. depois tu podes dizer assim, imagina, daqui a 6 meses, olha, não terminei de ler a República de Platão. Vou, sabes, naquele mês então vou recuperar e vou continuar de onde estava. Isso é possível de fazer, isto não é um jogo, não tem uma regra fechada. Sim. Mas aqui a regra é, tens de dedicar, seja difícil, consigas ler 5 páginas, 10, 20, 30, um capítulo inteiro, durante o mês estás dedicado àquilo. Okay? E tens esta rotina. E no final, por exemplo, no final do ano consegues te dizer assim, olha, li 5 obras da filosofia, não é? Pronto. Ou consegui ler outros 5 livros de não sei do quê, porque às vezes, não sei se acontece, nós compramos livros, mas nem sempre temos tempo para os ler. Claro. Mas queremos muito comprá-los, porque são muito, claro. são muito importantes, nós temos de os ter, Sim, não é? Eles claro. estão lá numa prateleira. Claro. E de repente tu dizes, ok, mas eu ainda não li isto. Então aqui podes ter uma lista, organizas como quiseres, uma lista de ordem alfabética, como tu quiseres. A questão é, tens este compromisso e vais, é uma forma de te obrigar, disciplinar, a dialogar com estilos diferentes de escrita, de conhecimento, de informação, e é uma coisa muito simples, qualquer pessoa pode fazer. Chegámos à nossa pergunta final e tinha que ter uma referência a um filósofo mais uma vez. Ok? O Thomas Hobbes gravou no seu epitáfio: esta é a verdadeira pedra filosofal. O gostavas que ficasse gravado na tua lápide, Joana? Eu lembro-me, eu ouvi que tu fizeste essa pergunta e eu pensei assim, vou ter de pensar uma coisa muito inteligente Sim. para dizer, não é? Claro. Ainda por cima, eu já sei que o Francisco vai fazer a pergunta, só que eu não pensei sobre isso. Esqueci-me de fazer outra coisa qualquer e que passou-me. Sei que na altura disse, vou ter que escrever uma coisa super inteligente e sabes, tipo uma cena, o que é que eu gostava que ficasse no meu epitáfio? Pode ser aquilo que eu digo muitas vezes em resposta à pergunta, Joana, o que é que fazes? E eu respondo, I ask questions and I solve problems. Pronto, está feito. É fixe. Acho que pode ser uma coisa tipo colecionadora de perguntas. Era giro. Olha. Eu gosto de perguntas e gosto de levar em cartas, sabes? Sabes porque é que aquilo das cartas é giro? Para os miúdos levarem as cartas com as perguntas escritas, torna palpável uma coisa que é muito abstrata, que é uma pergunta. Tem esse efeito, tu levas a pergunta dentro do bolso, não é? Então, colecionadora de perguntas, não é? Aqui, Joana, que uma vez colecionou perguntas, uma coisa qualquer. Pronto, está feito. Acho que ficava tranquila com isso.